Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Para vocês é boa noite, né? Para mim é bom dia, que nós estamos gravando agora de manhã. Que bom, mais uma vez estarmos juntos para compartilhar um texto da palavra do Senhor sobre algo tão importante que é esta lição. Como todas, né? Cada uma expressa de uma forma, de uma maneira, a sua clareza e a sua importância. E nessa aula de hoje sobre o diácono como evangelista. Uau, pastor! Não basta ser diácono, já estou achando difícil ser diácono, pastor. Ainda ser evangelista. Amados, é uma importância muito grande e é algo que nós temos que estar atento, né? Como foi dito na primeira aula que eu ministrei, a gente precisa entender o quão valoroso é, o quão importante é, né, essa questão do diaconato. Mas vamos fazer uma oração, pedir para que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela presença do Teu Espírito, ó Deus, pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez estarmos, ó Deus, tendo o privilégio e a oportunidade, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra. E nós queremos te agradecer desde já, Pai, nós te damos graças e pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos traga entendimento, nos dando clareza e compreensão da Tua palavra para que nós possamos servir ao Senhor na Tua obra, ó Deus, nessa caminhada, ó Deus, de uma forma perfeita. É o que nós queremos, Pai, e o que o Senhor espera de nós. Então nos capacita nesta manhã, traz o entendimento a cada um de nós, daquilo que o Senhor tem para falar através da Tua palavra. Assim nós oramos, dando graças em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, olha só, amados, essa aula é a aula número 10, é a minha última, né? Eu acredito que tem mais umas duas aí pela frente, não sei quantas exatamente. Mas hoje é a aula 10, diácono como evangelista. E a introdução está aí nas suas mãos, né? Vamos falar sobre uma pessoa muito importante, né? Quando se refere a evangelista, que é Filipe. E a introdução diz assim, ó. Filipe era um obreiro que compreendia muito bem a sua vocação diaconal ou no diácono. Não se limitou à diaconia, era-lhe este ministério uma amorosa oportunidade de proclamar o Evangelho de Cristo. Se como diácono foi zeloso, como evangelista desfazia-se em amor pelas almas. Por isso, ele no deserto de Gaza, por isso conquistando uma solitária alma, não sei qual o espaço de tempo que vai, né, da instituição do diaconato à evangelização da gente de Samaritana. O que sei é que bastou esse interregno para que o diácono Filipe se destacasse como um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. Aliás, foi ele o único obreiro do Novo Testamento a ser limitado e intitulado evangelistas. Atos 8. Você é um diácono? Então, olha só, amados, começa com a história de Filipe, né? E quando nós olhamos ali para Atos capítulo 21, versículo 8, fala, né, Lucas dando testemunho ali, que ele estava juntamente com Paulo e eles foram para Samaria e chegando lá, a casa que eles foram, entrar na casa do evangelista. Esse homem estava ali evangelizando. Então, no começo aqui, fala que ele era um homem zeloso, né? Isso nos mostra que é bom ter essas pessoas como referência e nós devemos sim nos espelhar nessas pessoas, né, para que nós possamos aprender a nos dedicar. E seguindo, diz assim, ó, você é um diácono? Aí fica uma pergunta, você é um diácono? Se você é, mire-se no exemplo de Filipe. Na diaconia, esmere-se na maturidade. Empenhe-se em sacrificialmente. Jamais se esqueça dessa urgente recomendação de Paulo. Faze a obra de um evangelista. E esse texto nós precisamos ler, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, né? Mas eu quero até acrescentar um pouquinho aqui, eu quero partir um pouquinho antes, né? Para que foi feita uma pergunta, você é um diácono? Você tem consciência, né? Daquilo que é ser um diácono, ser um evangelista? Você tem consciência, você é isso que você quer? Você tem esse desejo no seu coração? Você sente que você tem esse chamado? Porque muitas das vezes, amados, nós tomamos decisões sem pensar, impensáveis, e por uma razão ou outra nós decidimos, eu vou fazer parte disso, mas até que ponto, né, eu estou disposto? É algo que precisa estar no nosso coração, né? Não basta eu me propor a ser diácono, a ser um evangelista. Tudo que nós fazemos tem um peso, toda decisão ela gera um resultado, né? E às vezes
nós temos que pensar e muitas das vezes repensar as nossas decisões. O que é que eu quero fazer? Porque simplesmente fazer por fazer não funciona. E por isso nos colocaram o exemplo de Filipe, que ele sentiu que tinha esse desejo, tinha esse chamado, né? E tinha essa disposição, ou pelo menos essa predisposição, e ele foi crescendo, né, naquilo que ele fazia, e isso agradou a Deus, e através da vida dele, quantas vidas, uma cidade inteira, pode-se dizer, foi evangelizada. Então é algo que nós precisamos pensar. E nesse texto aqui de Paulo falando a Timóteo, né, que é esse texto que eu quero ler, que está aí no seu material, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, esse versículo exatamente diz assim: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mas eu quero voltar um pouquinho antes para nós entender o que é que Paulo está falando e o porquê Paulo está falando e a quem está falando, né? Vamos voltar no capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Paulo falando para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Olha só, há um peso, há uma responsabilidade. Ele está colocando isso sobre a vida desse discípulo, né? E aí, dando seguimento, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, né? Repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, vontade e as fábulas. Ou seja, você, quando toma a decisão de ser, você tem uma responsabilidade. Ou seja, você tem que estar ciente e consciente de que virá dificuldades, que virá perseguição, que virá tudo, né, de ruim, muitas das vezes, sobre você. Não no sentido de te afetar, mas de tirar você do propósito. Então, é essa responsabilidade que Paulo está colocando aqui na vida desse discípulo. E é essa responsabilidade que é colocada na vida de cada um daqueles que se colocam, né, na brecha, que se dispõem a servir na obra do Senhor, a fazer parte de um cargo, assumir um cargo, uma posição dentro desse corpo de Cristo que é a igreja. E é a obra de Cristo feita através da igreja. Muitas das vezes a gente vê as pessoas começam bem, mas no final começa a descarrilhar, vem o desânimo, né? Amados, e vem sim, vem. Aqui é muito claro o texto, vem, já começa com peso, né? Coloca-se um peso, você tem uma responsabilidade, ou seja, você está assumindo uma responsabilidade e um compromisso diante do Senhor e diretamente com o Senhor através da obra e da posição que você quer ocupar. Então, analisa, você né? Ele está dizendo, você é um diácono? Se você você tem que ter disposição, você tem que focar nisso aqui, nesses exemplos, na palavra de Deus, porque as dificuldades vão vir. Muitas das vezes, amados, quantas vezes não dá vontade de chutar o balde? E eu estou falando de mim, não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Quando eu coloco dessa forma, eu me coloco na linha de frente porque eu entendo que eu sou um daqueles os mais falhos, daqueles que também tem esse sentimento, que é um ser humano como qualquer outro, que tem uma fé, né? Mas que tem também as suas dificuldades. Quantas vezes não dá vontade? Mas aí eu levanto a cabeça, não, o Senhor é comigo e eu me coloquei, eu aceitei, eu não fui forçado a nada. Nós não somos forçados, amados, né? O pastor colocar uma pessoa para ser servo ali é uma coisa, né? Ele passa as coordenadas, você vai fazer assim, você vai servir de acordo com o que foi passado. Agora, o evangelismo, amados, é algo muito profundo, aí já requer algo de mim, uma decisão própria minha. Sabe por quê? Porque é muito profundo. Eu não vou, porque muitas das vezes as pessoas acham que um evangelista, ele simplesmente só transmite a palavra, ele passa e repassa a palavra, mas amados. E aí fica a pergunta, e a minha vida? A minha forma de viver, o meu testemunho de vida, né? É como se eu estiver no trânsito e eu ligo a seta para a direita e entro para a esquerda, ninguém vai entender nada, eu vou gerar confusão. Assim é a vida daquele também que se propõe a estar nesse lugar, né? Por isso que muitas das vezes nós colocamos expectativa em pessoas e a nossa expectativa todas as vezes que é colocada em pessoas, ela é frustrada. Ela é frustrada, porque as pessoas são falhas. Então, olha só, primeiro ponto. O que é o evangelista? No contexto que ora apreciamos, evangelista é o que proclama a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo.
Poderíamos chamá-lo também de evangelizador ou anunciador das boas novas. Há de se levar em conta também que o evangelista não pode ser considerado apenas aquele que foi ordenado solene e publicamente à igreja. Muitas das vezes, né, e nós estamos sujeitos a isso, principalmente aqueles que estão na liderança, ele corre esse risco, né, de colocar as pessoas e as pessoas não responder à altura. Aí entra algo muito interessante. Ele é, antes de tudo, alguém que recebeu o dom de proclamar extraordinariamente o Evangelho de Cristo. Olha, amado, isso aqui é muito sério. Muitas das vezes, nós queremos fazer, né? E podemos fazer. Mas muitas das vezes também nós nos colocamos na brecha para fazer, nós assumimos uma postura, uma posição e queremos fazer como o outro que recebeu, amados, alguém que recebeu o dom de proclamar extraordinariamente o Evangelho. Olha, esse alguém é alguém especial, ele tem algo específico, né? Quando se fala de Filipe, muitas das vezes, isso aqui eu acho importante destacar, porque muitas das vezes eu não tenho chamado de Filipe, eu não tenho a experiência que Filipe teve com o Senhor. Eu não tenho, amados, então é algo que nós precisamos de entender para que nós não venhamos nos frustrar. Eu estou na igreja, eu tenho que ser Filipe, fazer o que Filipe fez. Não, amados, a minha experiência, a minha fé, a minha disposição, tudo é diferente de Filipe, a época é outra, tudo é diferente. Mas é algo que muitas das vezes nós corremos o risco de lá na frente naufragar, o desânimo tomar conta, é porque nós olhamos dessa forma, olhamos para esse homem, né, e queremos fazer igual. Mas quem disse que nós precisamos ser igual? Eu acredito que o Senhor não precisa de outro Filipe, não precisa de outro Paulo, né, não precisa de outro Mateus. Ele precisa de mim e de você, para que nós olhemos para Ele e nós nos coloquemos na brecha, mas que não venhamos nos acusar a nós mesmos, porque muitas das vezes, eu não dou conta de ser crente. Por que vem essa linha de pensamento? Tem duas situações que eu vejo que são reais. Muitas das vezes você está espelhando em alguém, né? Digamos que alguém que recebeu, que tem esse dom, né? E eu quero ser igual a ele, mas amados, é diferente, ele tem um dom. Muitas das vezes eu não tenho esse dom, eu posso fazer, e devo fazer se eu quiser, mas eu não vou fazer igual a ele. Muitas das vezes a gente vê as pessoas dentro da igreja com espírito de acusação. Está errado, amados. Sabe, o Senhor veio para nos libertar dessas coisas. Então nós precisamos ter a compreensão. Então quando se fala, tudo que se fala na Bíblia, ela tem meio, ela tem começo, ela tem fim, é algo dosado. Nós não podemos, então, colocar, eu tenho que fazer o que Filipe fez. Não, eu tenho que fazer mais do que Filipe fez. Você pode até fazer, mas o que eu não posso é, quando eu não consigo atingir, alcançar aquilo, né, que eu almejo, que eu vejo na vida de Filipe ou de Paulo, e eu não consigo, e isso eu corro o risco de trazer para mim, então, uma frustração. E muitas das vezes, né, em vez de eu ajudar, eu atrapalhei, porque eu vou atrapalhar, né, eu vou gerar escândalo, e sem contar que eu mesmo não consegui fazer e vou carregar uma frustração e uma acusação, sabe-se lá até quando. Então é algo que nós precisamos. O que é um evangelista? No contexto é isso, né? Antes de tudo, alguém que recebeu o dom de proclamar extraordinariamente o Evangelho de Cristo. Amados, muitas das vezes a gente vê as pessoas, eu já vi muito isso, né? As críticas. Um tempo desse eu estava passando lá pelo centro de Uberlândia, na Tubal Vilela, e um senhor pregando a palavra lá e fazendo algo que eu não tenho coragem de fazer. Mas ele estava com a Bíblia na mão e tudo que ele estava falando, eu concordei porque ele estava falando daquilo que é a essência da palavra de Deus. E as pessoas criticando, né? Criticando porque não, isso e aquilo, e muitas das vezes até cristão, né? Isso é uma pessoa que às vezes perdeu o controle, o equilíbrio, não, amados. Sabe, é complicada a situação, são áreas que não é bom nem a gente entrar, né? Porque, então, não são só aqueles que estão, não somos nós que estamos dentro da igreja. Lá fora tem muita gente que recebeu o dom e que muitas das vezes ele não está, né, na igreja, mas ele está fazendo essa obra. Então é algo que nós precisamos estar apercebidos, né? É alguém que recebeu o dom e isso faz a diferença, você pode ter certeza disso. Não adianta eu querer, nós devemos desejar isso, porque a palavra diz, Paulo fala sobre isso. A coisa boa almeja aqueles que almejam estar na obra de Deus para fazer qualquer coisa que seja dentro dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, olha só, ao discorrer sobre os dons espirituais, Paulo coloca o evangelista imediatamente após o apóstolo e o profeta. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, né? Está lá em Efésios 4:11, você está com o material na mão, você pode acompanhar. Amados, uns, não é todos, não é porque o fulano foi que eu tenho que ser, não.
Não é porque o fulano faz que eu tenho que fazer. Não é porque o fulano faz que eu tenho que fazer mais do que ele. Amados, nós corremos um sério perigo. Nós vemos hoje, nós temos exemplo de pessoas dentro da igreja, né, que estão aprisionadas a isso. Né? Ele quer fazer porque ele quer fazer. Isso é bom, mas isso é perigoso também, amados. Então tudo tem que ter, né, o controle. Eu tenho que ter essa consciência. Né? O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer aquilo que o meu coração quer fazer e eu me dispor a fazer, mas eu tenho que analisar também os riscos. Você não é obrigado a fazer. Né? Aqui não obriga ninguém, por isso que ensina, dá-se curso sobre curso, mais curso sobre curso, para que através da palavra eu e você, ou quem quer que seja despertado ou não. Né? Mas a partir do momento, mas amados, nós temos que analisar o que é que eu quero ser e por que eu quero ser, a quem eu quero agradar e por que eu quero. Né? Então é algo que nós temos que caminhar nessa linha de visão, nessa perspectiva, né? Porque é perigoso. A vocação divina o inspira e anima. Ele é capaz de exclamar como Paulo: sobre mim pesa a obrigação e ai de mim se não pregar o evangelho. Está falando de alguém diferenciado, de algo diferente, né? Ai de mim, ele tem essa consciência, porque ele sabia, né? Quando nós acompanhamos Paulo e nós sabemos de onde o Senhor tirou, que ele era um perseguidor e agora Deus usa ele do lado certo, da forma correta, né? E de perseguidor ele passou a ser perseguido. E aí ele tem essa sã consciência, isso é muito bom. Nós devemos fazer esse análise de nós mesmos. O que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando a desejar ou será que eu estou agradando? Né? E Paulo ele fala isso, ai de mim se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9, 6. Então, diante de tudo isso que foi dito até aqui, conclui-se, pois, ser o evangelista é imprescindível à expressão do reino de Deus. Amados, como se conhece a Deus? Não há outro meio, pela palavra. Então, conhecemos a Deus pela palavra. Mas de que forma eu conheço a Deus através da palavra? Essa palavra ela tem que ser pregada, ela precisa, alguém tem que se dispor, alguém tem que se levantar, alguém tem que pagar o preço para levar essa palavra a outras pessoas. Né? Uma igreja não se enche do nada, ela se enche através da palavra de Deus, e a palavra de Deus aí ela faz uma distribuição, né? Por várias vertentes, ações, atitudes da igreja, e as pessoas então são atraídas. E quando elas são atraídas à igreja, acontece a conversão, porque ali ela entende perfeitamente o plano, o projeto e o propósito de Deus. Então, isso é algo que tem que estar no meu coração e no seu coração. Primeiro ponto, os 3 principais objetivos da obra evangelística. Quando Filipe chegou a Samaria, em virtude da grande perseguição que se abatera sobre a igreja de Jerusalém, já tinha em mente que objetivos a obra evangelística deveria alcançar. Ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção, né? Alcançar a salvação de almas, o crescimento do serviço cristão, né? Quanto mais pessoas se ganha, mais aumenta o serviço e mais aumenta também os serviçais, os trabalhadores da vinha, né? Mais aumenta, mais acrescenta, mais pessoas vêm, porque se exige mais, né? A igreja, quanto mais ela cresce, mais ela precisa de pessoas para estar ali, porque aumenta o serviço, aumenta tudo, né? Tudo que se acrescenta ali, ele precisa de algo que contribui, né? Que faz com que sustente essa obra. Então não foi o que aconteceu com Filipe em Samaria. Leia atentamente o capítulo de Atos dos Apóstolos. Nessa passagem constaremos Filipe em um evangelista bem consciente dos objetivos que deveria alcançar. Filipe estava consciente. E é interessante que aqui nessa época, do capítulo 8 de Atos, né, nós podemos perceber então, no capítulo 21, aliás, que Filipe, quando vem a perseguição, e essas pessoas são dispersadas ali no livro de Atos dos Apóstolos, elas são dispersas, né? E muitas das vezes as pessoas acharam naquela época que a igreja tinha acabado. Não, mas aí é que veio, foi o maior crescimento da igreja, foi nessa época. Por quê? Porque as pessoas que foram dispersadas, elas começaram a evangelizar. O foco aqui é Filipe, mas não foi só Filipe, porque teve várias outras pessoas que começaram então a evangelizar. E isso cresceu, fez com que a cidade de Samaria, então, onde Filipe estava, ela foi
totalmente evangelizada, né? Não foi o que aconteceu em Filipe, em Samaria. Leia atentamente o capítulo 8, não é capítulo 21, capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Foi a época que a igreja mais cresceu, porque a palavra ela foi expandida, né? Todos saíram, foram dispersos de Jerusalém e começaram a pregar a palavra de Deus, ou seja, a evangelizar as vidas, as pessoas. E aí a igreja cresceu da forma que cresceu. Primeiro ponto. 3 dos principais objetivos da obra evangelística. Quando Filipe chegou a Samaria, em virtude da grande perseguição que se abatera sobre a igreja de Jerusalém, já tinha em mente que objetivos a obra evangelística deveria alcançar: salvação das almas, crescimento e serviço cristão. Ou seja, Filipe já estava consciente do que é que ele ia fazer ali. Amados, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, nós precisamos fazer todos os dias uma análise de nós mesmos, né? Parar e fazer uma relação de nós mesmos. Como é que eu estou, né? Como que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, de que forma chegar, de que forma acontecer. Tem que haver essa preocupação em nossos corações, amados, né? E, principalmente nesse tempo onde nós estamos mais ausentes da igreja, né? Graças a Deus está voltando à normalidade. Então tem que haver essa preocupação em nossos corações com as pessoas. Agora não está visitando, está essa complicação, pessoas com medo. Então é um tempo difícil, mas nós temos que estar preparados para quando passar isso, eu creio que está passando em nome de Jesus, nós poderemos então retornar às visitas, a estar em comunhão com as pessoas, né? Então olha só, embora não tivesse as necessárias condições de sozinho atingir tais alvos, achava-se ele ciente de quão imprescindíveis eram esses. Eis porque ansiava viesse com urgência a ajuda de Jerusalém. Isso aqui é interessante, que nos dá uma visão da necessidade que nós temos de agir, amados, em comunhão, de estar em unidade, né? De não querer fazer nada sozinho. Por isso somos uma igreja e a palavra nos ensina e nos mostra que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, né? A qual a cabeça é o Cristo, mas esse corpo eles têm que estar em harmonia, né? E esse negócio de achar que nós não precisamos um do outro, ou achar que nós somos menor do que o outro, menos valorosos, amado, isso não é de Deus. Nós precisamos de analisar os nossos conceitos de cristão, de servo, de evangelista, de como membro, né, desse corpo de Cristo, porque muitas das vezes, amados, as pessoas, tem gente dentro da igreja dessa forma, né? Encontramos pessoas ainda assim. Eu não estou falando no sentido de luz para os pobres, no contexto geral. Você conversa com irmãos de outras denominações, você percebe isso. As pessoas feridas, machucadas, né? E nós temos o mesmo valor, amados. Para Deus nós temos o mesmo valor. Quando se fala de corpo, nos dá uma realidade daquilo que é a igreja, né? Por menor que seja, né? O meu dedinho, a minha unha, ela tem valor e ela tem importância. E isso se fala de unidade. Então nós temos que respeitar, nós temos que considerar, nós temos que amar, nós temos que nos unir, nós temos que depender um do outro. Nós precisamos entender isso, que nós devemos contar um com o outro, né? Às vezes o irmão não pode fazer tudo, mas ele pode fazer alguma coisa, com certeza. Então, é o que nos transmite aqui, através do que nós estamos vendo aqui, que também nós precisamos ter esse entendimento, né? Embora não tivesse necessárias condições de ir sozinho, atingir tais alvos, achava-se adiante. Então, ele tinha esse entendimento que sozinho seria impossível. Então, ao tomar parecer da situação, alguém comunicou, porque isso se faz, né? O corpo, né? Um órgão, um membro, comunica com o outro. Os apóstolos acharam por bem enviar a Samaria Pedro e João. Atos 8 e 14 fala da chegada deles. E foi assim que o objetivo da obra evangelística começaram a ser alcançados naquela cidade tão desprezada por Israel e agora tão amada pela igreja. Então, olha só, nós precisamos de ter essa disposição, amados, né? De ajudar uns aos outros. Primeiro, eu entender que eu não posso sozinho. Nós vemos isso aqui na igreja, nós já praticamos isso aqui através da liderança. Quando nós olhamos para o pastor Ivanilson, pastora Marta, né? Esse coração, eles quer colocar toda a igreja, eles querem usar todo mundo, quer fazer com que todo mundo esteja em atividade, estejam ativos na igreja. Mas é isso, é esse coração, é com esse coração, é com essas ações, esses atos e atitudes que a igreja vai crescer, amado. Não consegue sozinho. O pastor Ivanilson não consegue sozinho. O bispo não consegue sozinho. Ninguém consegue sozinho, né? Nós precisamos de ter esse entendimento. E Filipe se destaca por isso, porque está falando aqui, colocou ele como sendo o centro de referência, para que nós venhamos a olhar, né? E quando nós olhamos também para o próprio Jesus, o que Jesus fez? Ele fez sozinho o quê? Nada. Nada. Ele não fez nada sozinho. Então, isso é a nossa realidade de hoje. Então, olha só.
O primeiro objetivo da evangelização, contudo, foi perfeitamente buscado e alcançado por Filipe, que doravante seria conhecido como evangelista por excelência. Parte A, a salvação de almas. O que é a salvação? Salvamento, libertação de um perigo iminente, livramento do que aceita Cristo, do poder e da maldição do pecado. Amados, essas pessoas que estão lá fora, elas não têm esse entendimento. Então cabe a nós, né, aqueles que se propõem, né, e aqueles que aceitam esse chamado, aqueles que querem de alguma forma contribuir, amados, falar do amor de Deus, falar da grandeza do amor de Deus. E tem algo que eu quero dizer também, amados, nós temos que ter essa preocupação no nosso coração, que nós não podemos também só pregar a palavra. Os nossos atos, ações e atitudes, isso conta muito. As pessoas às vezes olham muito mais a minha forma, o meu comportamento, a minha forma de viver, o meu padrão, como eu vivo, né? O meu testemunho de vida, né? Muitas das vezes olha mais do que a própria palavra de Deus. Nós vemos isso no ministério de Jesus, aonde Jesus estava, todo mundo queria estar, né? Porque via em Jesus algo que só existia em Jesus, ninguém tinha visto aquilo lá. Então, é algo que nós precisamos ter em mente, né? Essa preocupação com o nosso comportamento. Porque, como eu disse, se eu estar no trânsito, liga a seta para a direita, vai para a esquerda, eu prego Jesus, prego o amor, eu prego isso, prego aquilo, e a minha vida, no meu cotidiano, não bate algo errado. Então, posso gerar, então, confusão. E eu vejo que isso hoje, muitas das vezes, em muitas situações, é uma triste realidade, né? As pessoas não estão vindo mais por causa da igreja, justamente por causa disso, por causa dos escândalos, né, que são gerados através de vidas que declaram ser servos do Senhor e que praticam certos atos e atitudes, ou seja, não têm um comportamento ideal, né, que bate, né, que é alinhado com os princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. Então é algo que tem que estar no meu coração e estar no seu coração. O nosso comportamento manda muito, conta muito e chama muita atenção das pessoas. Então olha só, livramento da sede de Cristo, poder do pecado. A salvação é obtida pela graça, é um dom gratuito e imerecido que o pecador arrependido recebe mediante a fé que empenha o sacrifício de Jesus Cristo. Efésios 2, do 8 ao 11, né? 2, 8 ao 11, aqui está escrito, né? Pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, é dado de graça. E as pessoas às vezes não sabem, pensam que tem que pagar um preço alto, pensam que tem que fazer aquilo. E isso então o evangelista entra em ação para levar esse entendimento a essas pessoas, para que eles se libertem desse espírito de engano e de mentira, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Duas são as principais evidências da salvação, uma interna e a outra externa. Olha, é o que eu estou falando aqui, né? A interna constitui-se de que forma? A evidência do testemunho que nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus traz essa convicção, ele testemunha no meu coração de que eu sou salvo, eu sou filho de Deus. É aquilo que eu costumo dizer, né? Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu não tiro isso da minha mente hora nenhuma. Eu sou salvo. Sou falho? Sou, mas eu sou salvo. É pela graça. É pelo que Jesus fez na obra da cruz ali. Então, eu sou salvo. Eu peguei aquilo para mim, tomei posse, o Espírito Santo testa e se contesta e atesta no meu coração. E a outra forma é aquilo que eu falei, né? Dá-se o crescimento espiritual, é o processo de maturação espiritual. Não, uma externa. Interna constitui-se esta evidência, testemunho que nos dá o Espírito Santo, que agora somos filhos de Deus, Romanos 8,6. A externa é a demonstração através de um viver piedoso e exemplar de que realmente nascemos da água e do Espírito. Amados, tem um ditado que até papagaio fala, né? Crê, até Satanás crê, mas não se dobra, não se rende, não muda. Ele não tem disposição para se mudar, para se deixar ser moldado, né? Então, é aquilo que eu disse, eu falar da palavra de Deus, amado, eu ter essa convicção, eu preciso de que algo na minha vida tenha mudado. E tem que haver algo que tem que arder no meu coração, porque eu sou um espelho, querendo ou não, eu sou um espelho para as pessoas estão de olho em mim, porque eu professo uma fé em Jesus Cristo. E quando se fala de Jesus Cristo, nós estamos falando de algo puro, falando de algo santo. Então as pessoas esperam verem em mim uma semelhança. Você querendo ou não, você é um espelho, as pessoas estão de olho em você. E muitas das vezes, até torcendo para que você caia. Parte B, crescimento.
Como que funciona o crescimento? É o processo de maturação espiritual que se dá à vinda de quem recebe a Jesus Cristo. Dá-se o crescimento espiritual através de um discipulado consciente e relevante, da devoção diária, oração e leitura da palavra de Deus. É algo, amados, que se nós não tivermos essas práticas, se não for algo prático na nossa vida, não vai funcionar. Nós vamos viver aquela mesmice de sempre, não haverá mudança, não haverá crescimento e não haverá transformação. Ou seja, continuaremos da mesma forma. Outra forma, do exercício da mordomia, tanto de si mesmo quanto das haveres que possui o novo crente, de tudo aquilo que é novo, de tudo aquilo que eu adquiri. É desnecessário dizer o novo crente que o novo crente só alcançará o pleno crescimento espiritual se for convenientemente discipulado. Levemo-los, pois, a exercitar na piedade, né? No amor, na palavra, na graça. É isso que tem que estar em nós, é isso que tem que ser as nossas práticas. Os principais resultados do crescimento espiritual são santificação, perseverança na fé, equilíbrio, olha só, tudo que nós falamos está aqui. E bom testemunho. Como se dá um bom testemunho, amados? Como se dá um bom testemunho? Todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos, nós temos que lutar com todas as nossas forças e pedir a Deus que nos ajude, porque não é fácil, às vezes, dar um bom testemunho, amados. Numa sociedade corrompida, né? Muitas das vezes é muito difícil, mas qual é o nosso exemplo? Nosso exemplo é o Senhor. Através de um crescimento harmonioso e contínuo, o novo convertido é conduzido pelo Espírito Santo a alcançar a estatura de perfeito varão. 1 Timóteo 3, 15 a 17. Mas tudo isso depende de ser guiado, direcionado, depende de uma direção. Então entra em ação nós. Nós precisamos de... A gente sabe muitas das vezes que a gente consegue tudo com todos, né? Muitas das vezes você dá a direção, mas o camarada parece que não entendeu ainda, porque isso não entrou dentro dele, ele não consegue ainda, né? E muitas das vezes nós até desistimos das pessoas, e às vezes até elas mesmas desistem delas. E quando ela desiste dela, nós não temos mais o que fazer. Quando uma pessoa desiste de si mesma, aí é complicado. Se ela desistir, mas nós temos como lutar para que essa pessoa não desista dela mesma. Os principais resultados do crescimento espiritual são santificação, perseverança. Perseverança onde, amados? Na fé. Está difícil? Tá. Ah, pastor, eu abri uma célula lá em casa e isso aconteceu lá em casa. Nós abrimos uma célula lá em casa e a célula fechou. Pense o que você quiser. Você tem todo o direito, você é livre para pensar e conduzir seu pensamento, né? Mas eu vou desistir? Não, não vou. Pastor, mas... Amados, tem acontecido muitas coisas, todos nós temos desafios todos os dias e temos dificuldades. Então eu vou perseverar, a fé não deu certo, mas eu vou dar certo, né? Eu já dei certo, eu estou com o Senhor e não vou abrir mão. Então é algo de que nós temos que ter essa convicção, nós precisamos de entender isso, né? O equilíbrio, o que é o equilíbrio, amados? Isso aqui é muito importante. Uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que não consegue se manter de pé, né? Muitas das vezes oscila demais. Nós somos falhos, mas os nossos erros, as nossas falhas, não nos tiram do equilíbrio. Nós estamos sempre equilibrados, porque o meu equilíbrio está na palavra de Deus. As dificuldades vêm, o inimigo age, ele tem ação, o mundo ao redor é difícil, tudo é difícil, não tem nada fácil. Mas o meu equilíbrio, eu estou centrado na palavra de Deus. E se eu estou centrado na palavra de Deus, não deu certo ontem e pode não dar certo hoje, mas amanhã ou depois, com certeza, vai dar certo. A coisa vai fluir, é o que eu tenho sempre dito aqui, pastor Ivanilson, e para a igreja. Nós vamos crescer porque Deus tem crescimento para esta casa. Não aconteceu ainda, pastor, mas já tem 13 anos, pode passar mais 13, mas uma hora vai acontecer. Então isso é equilíbrio, equilíbrio fala de estar centrado, né? Eu estou equilibrado na palavra de Deus, e se a palavra de Deus diz que é assim, então, amados, o tempo é de Deus. O que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ainda que eu não consiga fazer do jeito que precisa ser feito, mas eu tenho que ter esse equilíbrio. E aí, através do equilíbrio, começa a fluir. Então, nós precisamos ter primeiro o equilíbrio, porque um desequilibrado, se pegar no outro, você vai os dois pro chão, né? Você vai aí, quando você desequilibra, perde o equilíbrio, é ou não é? Você pega no outro, muitas das vezes o outro não está esperando. Então, se eu estou equilibrado, eu consigo lidar e equilibrar um desequilibrado.
Mas eu desequilibrado, não consigo. Vai os dois, né? Os dois serão pro chão. Os dois vai cair, vai perecer. C. Serviço cristão. Entendemos por serviço cristão a atuação consciente do discípulo de Cristo, visando a expansão do reino dos céus. O que nós temos que ter em mente, amados, não interessa o fulano que está do meu lado, se ele faz pouco ou se ele faz muito. Eu tenho que almejar que o corpo de Cristo precisa que se achegue mais mesmo, porque tem espaço. A igreja precisa de crescer. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para que isso, a minha ação e a minha atitude contribua para que o corpo de Cristo venha a crescer. Muitas das vezes, amados, nós temos que ter cuidado, porque na ânsia de querer ajudar, atrapalhamos, viu? Corremos esse risco também. Por isso que o equilíbrio é algo necessário na nossa vida. Nós precisamos estar equilibrados diante de Deus, diante da palavra de Deus, para que muitas das vezes nós, no empenho, no desejo de ajudar as pessoas, não prejudiquemos, né, as pessoas. Muitas das vezes a ovelha chega uma pessoa ferida, machucada, e nós naquela ansiedade, naquele desejo, aquela predisposição de ajudar essa pessoa, nós às vezes atrapalhamos porque não entendemos o grau de enfermidade dessa pessoa e o medicamento que nós leva, o organismo dele não está preparado para receber. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? O doente ele tem que ser medicado, mas tem um medicamento que chega à altura, ele não pode ser de menos nem de mais, porque senão ele gera danos. Então muitas das vezes nós temos que estar atentos a isso, porque queremos ajudar as pessoas e muitas das vezes em vez de ajudar nós atrapalhamos. Então o serviço cristão ele tem que ser a favor da obra, ele tem que ser a favor de Cristo, a favor da igreja, não contra, né? Se for para fazer então dessa forma, contra, não faça, é preferível que não faça, né? Entendemos que a atuação consciente do discípulo de Cristo, visando a expansão do reino dos céus e a glória maior do nome de Jesus. Queremos ver mais pessoas glorificar a Deus. Então levemos Deus de acordo, né, com a palavra de Deus, com clareza. Busquemos esse conhecimento para que nós venhamos transmitir de forma real e verdadeira, né, e que com certeza o resultado é positivo. Ele não será, ele é positivo. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será positivo. Então cabe ao evangelista, por conseguinte, não somente ganhar almas, também levar os novos conversos a comprometer-se às várias tarefas executadas na seara do Mestre. É aquilo que Jesus falou, né? Devemos orar, buscar mais, pedir ao Pai, clamar ao Pai por mais trabalhadores na vinha, porque a vinha precisa. Então, não é simplesmente trazer as pessoas para a igreja, mas é envolver essas pessoas e fazer com que essas pessoas sejam despertadas de quão grande maravilhoso é nós podermos fazer parte desse trabalho que é a vinha do Senhor Jesus, ao qual nós prestamos uma mão de obra. Segundo ponto, de que forma poderá o diácono atuar como evangelista? Aí entra outra coisa muito importante. Muitos já são, na verdade, nem sabem, né? Além do evangelismo pessoal, que é uma oportunidade de todo crente, deve o diácono aproveitar as ocasiões de lhe proporcionar o seu ministério a fim de conduzir as pessoas a Cristo. E aí fala da minha ação, dos meus atos, das minhas atitudes, aquilo que eu falei, o meu testemunho. Amados, muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu pouquíssimas vezes comigo, infelizmente pouquíssimas vezes, da pessoa chegar e perguntar se eu sou cristão. Porque certamente alguma coisa ele viu ali, né? Não estou querendo puxar a sardinha, não, misericórdia. Eu acho que foi uma ou duas vezes, no máximo, né? Que as pessoas perguntam, você é crente? Você faz parte de uma igreja, né? Justamente pelo que eu não disse que eu era crente, mas despertou-se a curiosidade nele, é alguma coisa, amados. Então, nós temos que ter essa preocupação, isso já foi dito, né? Às vezes nós conduzimos as pessoas a Deus, muitas das vezes, como já foi dito, pelos atos e ações, pela sua forma de ser, pela a sua disposição, né, de ajudar as pessoas, de fazer com que, pelos seus atos e ações, eles possam perceber algo diferente em nós, né? Então, de que forma poderá o diácono? São vários, eu estou citando umas aqui. O diácono, ele pode atuar dessa forma, né? Ele ser, porque na verdade, amados, isso aqui a Bíblia nos ensina a fazer, mas na verdade eu acho que isso aqui é um dever e uma obrigação de todos nós, né? Ter um zelo especial, né? Ter um cuidado especial pelo próximo, é um dever e obrigação, e nós falhamos muito, né? Por isso que muitas das vezes é aquilo que eu disse, a igreja ela não conseguiu ainda fazer
cumprir a sua função no geral, né? Não tem conseguido ainda, deixa muito a desejar a igreja, no contexto geral, né? De fazer com que as pessoas sejam atraídas dessa forma, né? Que a igreja seja um lugar onde as pessoas vejam uma essência diferente, uma essência gostosa, uma essência que todos desejam ter e querer compartilhar. Então, isso nos ensina aqui nesse tópico, né? De que forma? Então, olha só, aí dá uns exemplos aqui, né? De recepcionar bem as pessoas, e nós já sabemos disso, já praticamos até aqui, né? Aqui a gente percebe que as pessoas ao chegar ali, eu já fiquei na portaria, né? Não sei se eu desempenhei um bom papel, muitas das vezes nós nos sentimos impedidos por nós mesmos, né? Por não ter essa consciência gerada em nós. Não sei se eu fui, mas eu estive ali, e quem não gosta de ser tratado bem? Amados, quem não gosta, né? Você pega o ignorante aí, quando ele pessoas que é sofrida, que é tratada de uma forma grotesca, quando você chega com ela dessa forma, logo você pode perceber que o coração dela se abre, né? A pessoa se aflora, a pessoa começa a falar coisas, a pessoa começa muitas vezes até chorar, correr lágrimas dos olhos, né, no seu rosto, mostrando então uma carência, né, uma dependência, depende daquilo, ele tem necessidade daquilo, mas não são tratados, né, na casca grossa, né. Outra coisa que nós temos que ter cuidado também, que nos ensina, amados, muitas das vezes, a pessoa vem para a igreja ou nos procura. Amados, nós precisamos de buscar Deus mais para as nossas vidas, para nos dar direção, no sentido de que, quando eu não souber o que dizer, eu fique calado e ouça a pessoa. Fale, fulano, fale, deixa vomitar, deixa falar. Se você não tiver, achar que não naquele momento, falta capacidade de ajudar essa pessoa, no mínimo deixa essa pessoa falar. A pessoa está precisando de algo que muitas das vezes nós não temos essa sensibilidade de perceber, ou não temos esse senso, né? Esse dom de discernir, na verdade, o que essa pessoa está buscando naquele exato momento. Mas, no mínimo, deixe falar, porque se essa pessoa sentir que você está deixando ela falar, ela vai jogar tudo para fora e, no final, com certeza, você tem uma palavra de luz, uma palavra de esperança, que é a palavra de Deus. Não digo que fale de você, mas fale daquilo que é a palavra de Deus. E, com certeza, essa pessoa vai sair diferente. Muitas das vezes, até na igreja, né? Pastor é aquele que traz que cuida, que zela, que guarda, que traz paz, uma palavra de conforto. E muitas das vezes chega o bete, né? E aí a pessoa sai, meu Deus, sai pior do que entrou. Eu não estou dizendo que nós devemos falar o que as pessoas querem ouvir, mas nós devemos de ter cuidado para que nós, em vez de ajudar, atrapalhe essas pessoas. Então, olha só. Eu já passei aqui, já. Então, olha só, evangelizar os transeuntes. Aqui fala de pessoas que estão transitando, né? E isso não acontece ainda no nosso meio. Nós não fazemos isso ainda aqui na igreja, né? As pessoas passam e nós não fazemos isso. Se a sua igreja fica próxima à rua, convide os transeuntes. Nós já fizemos muito, de várias formas, né? Convidamos as pessoas, isso nós fazemos, convidamos as pessoas, mas não paramos as pessoas, mas nós fazemos isso aqui, folhetos, então, tudo isso, muitas das coisas que já estão aqui, graças a Deus, nós já fazemos. Precisamos melhorar? Sim, eu acredito que sim, nós precisamos melhorar. Mas enfim, amados, o que nós percebemos aqui é que a palavra está nos direcionando a algo muito maior e algo muito melhor. Primeiro, eu tenho que ter a consciência, eu não vou assumir uma posição na igreja porque o pastor quer que eu assuma, porque o pastor quer usar todo mundo, e deve ser assim, porque só assim nós vamos descobrir, né, aonde estão os dons, né, em quais pessoas estão os dons e que dons são esses. Então é só dessa forma que pode ser manifesto. Então o desejo de usar, mas o que eu quero dizer, não sei se você está entendendo, é que ao ser colocado, ao ser chamado, vou dar um exemplo maior aqui. Um tempo desse houve aqui uma abertura de candidatos, né, um convite, na verdade, para as pessoas cuidar de crianças. Meu coração ardeu de vontade, meu coração queria, mas eu não fui, amados. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas mais capacitadas do que eu para lidar com crianças.
Eu queria. Mas nós não devemos fazer nada, amado. Muitas das vezes o nosso coração quer, mas tem algo que não quer. Nós não temos a predisposição. Muitas das vezes eu vou sem avaliar, eu me jogo, eu me lanço ali e depois, amados, fica meio que, sabe, nós temos que pensar e repensar aquilo que nós vamos fazer, né? É bênção, pastores usar, a convidar as pessoas, e isso é o corpo de Cristo, é isso mesmo, né? Fazer com que tenha mais membros inseridos ali, dentro da obra, para que se torne mais leve o trabalho e uns ajudam os outros, né? E traz crescimento, não é só no fato de ajudar, é porque nos traz crescimento. Mas muitas das vezes é melhor eu não entrar, amados, do que eu entrar de qualquer forma. Então, o que eu estou dizendo é isso, o que eu quero levar vocês a entenderem é isso. É que convite não falta nesta casa. Aqui é o lugar das oportunidades. Eu tenho dito isso para o pastor Ivanilson. A oportunidade que nós temos aqui nesta casa, você não encontra em outro, mesmo no Ministério Luz para os Povos. Eu acredito que você não vai encontrar. Não quero ser injusto aqui, né, com ninguém. Mas eu acredito que você e eu ninguém vai encontrar em outro ministério. Aqui é a casa, o lugar da ocasião, das oportunidades. Mas, amados, nós temos que avaliar, né? Porque Provérbios nos ensina que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Se eu tenho dúvida de que eu não vou dar conta, então eu não entro, né? Eu tenho que estar consciente. Essa consciência tem que arder no meu coração. O convite está aqui, que não seja para isso, mas que seja para aquilo. Uma hora você vai achar o seu lugar ideal. Uma hora você vai ser enganjado, você vai ser direcionado em algo que você quer fazer e que você vai fazer com excelência. Muitas das vezes nós não paramos para pensar, não analisamos e entramos, e em vez de ajudar, nós atrapalhamos. Então, nós vemos isso na vida de Filipe, nós vemos isso na vida de Paulo, nós vemos isso na vida de Pedro, né? Pessoas que foram chamadas, que entenderam, mas que foram para fazer aquilo que foi, que tiveram entendimento e que houve esse desejo, e além do desejo, essa disposição, essa compreensão da grandeza que é fazer parte desse corpo de Cristo, né? E aí nós temos exemplo, não vou entrar, já estou encerrando, de discípulos de Jesus que foram cerrados ao meio, que foram crucificados de cabeça para baixo. Tudo isso é a consciência, é a convicção de que eu estou fazendo a coisa certa e agradando a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Não faça coisas para agradar o pastor se você não vai agradar o Senhor. Primeiro agrade o Senhor, e aí chega no pastor e fala, eu tenho disposição, eu quero, eu vou lutar para isso. É claro que desafios tem. Nós não deixamos ser levados e corrompidos e parados pelos desafios. Os desafios sempre existiu, sempre existirá nas nossas vidas, mas com o Senhor, com esse entendimento, essa compreensão, nós vamos caminhar e vamos chegar aonde Deus tem lugar para nós. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e vamos orar. Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós te agradecemos mais uma vez por este momento, ó Deus, de poder, Pai, estar compartilhando a Tua palavra, que é luz, que é direção. Ó Deus, é tudo isso nas nossas vidas e nós queremos, Pai. Muitas das vezes nós somos desafiados e muitas vezes, ó Deus, nós falhamos, mas nós estamos aqui de pé e nós pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito, que nos levanta por meio da Tua palavra, nos alimenta, nos fortalece e nos capacita, Senhor, para que nós possamos ser, ó Deus, um membro fortalecido no corpo de Cristo e que nós venhamos, ó Deus, fazer com que mais pessoas, vidas e famílias se acheguem também a este lugar para glorificar, adorar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e damos graças, dizendo amém e amém.